Na hora do adeus. Irene Pacheco Machado. Pelo espírito de Luiz Sérgio. Parte 2. Capítulo 6. Chore, mas não aprisione. Durante o caminho, Henrico relatou o que aconteceu com Anita e Laerte. Lutaram para ter um filho. Anita fez vários tratamentos e quando engravidou foi uma vitória, esperando a filha com amor e deslumbramento. A menina estudou nos melhores colégios, era a filha do coração, inteligente e brilhante como seu próprio nome, Clara. Entretanto, Clara veio a desencarnar quando estava com um noivo, em um desastre automobilístico. Ele corria, dando gostosas gargalhadas, e o carro, que não foi feito para voar, por não possuir asas, partiu-se ao meio. E os pais? Perguntei. Logo conheceremos o seu sofrimento. Chegamos à bela casa onde a tragédia havia feito morada. Fotos de Clara enfeitavam desde a entrada até a cozinha. Encontramos Anita deitada, com um livro de orações na mão, estática, indiferente a tudo. Laerte não demorou a chegar. Beijou a esposa e ambos choraram. Depois ele tentou consolá-la, mas ela nada aceitava. Sua revolta era tamanha que, para ela, Deus não existia. Ou, se existia, era indiferente à dor de um filho seu. Aproximei-me de Anita e orei em silêncio, pensando: só a prece pode aplacar a dor da separação. Aquele coração de mãe era uma ferida aberta pela saudade. Querida, vamos viajar para a Europa, você gosta tanto de obras de arte, sugeriu o marido. A dor que sentimos está dentro de nós e não nos lugares onde vivemos. Mas esta casa está repleta de lembranças. O sorriso de Clara, os seus passos, tudo ainda soa em nossos ouvidos. E por mais que esperemos, ela não surgirá como fazia antes. Longe daqui será mais fácil viver. Anita, olhando para os lados, propôs: Laerte, vamos nos suicidar? Assim ficaremos juntos dela. Querida, não é fácil tirar a própria vida e depois, para mim, é um ato de covardia. Anita começou a gritar, numa crise de desespero. Adentrou o recinto uma enfermeira que lhe aplicou uma injeção. Laerte saiu cabisbaixo. Encontrava-se cansado. Nós o seguimos e logo estava na porta de um dos quartos. Bateu, perguntando: Posso entrar, Clarinha? Filhinha? Responda logo, quero dar-lhe um beijo. Como a filha não mais estava ali para responder, foi abrindo devagar a porta. O quarto estava exatamente como Clara o havia deixado. Ele se sentou em uma cadeira à frente da escrivaninha e chorou. Depois saiu, dirigindo-se à cozinha, e nós atrás dele. Geni, boa noite. Boa noite, Dr. Laerte. Que Deus o abençoe, respondeu a velha serviçal. Geni, está na hora de levar a refeição a Clara. Ela já está com fome. Sim, senhor. Quando ele já ia saindo, Geni falou: Dr. Laerte, por que o senhor não busca no espiritismo o consolo? Só ele pode explicar o que aconteceu a Clara. Por favor, Geni, não é a dor que vai me levar a um lugar de ignorantes e mentirosos. Olha, doutor, eu já vi muitos pais serem por ele consolados. Será que o seu consolo não está em uma casa de gente simples, mas não ignorante nem mentirosa? Geni, proíbo-lhe de falar de espiritismo nesta casa. Espiritismo é coisa do demônio e depois só os ignorantes o procuram. Tá bem, Dr. Laerte, desculpe-me, só queria ajudar. No espiritismo eles iriam ensiná-lo que, em vez do senhor dar comida para sua filha, que já desencarnou, seria melhor levar para quem está morrendo de fome. O senhor já viu quantos famintos perambulam pelas ruas da cidade? Geni, se você não parar de falar em espiritismo, eu lhe dou as contas. Minha filha não morreu. Ela está lá no quarto. Não demore, ela já deve estar com fome. Não se esqueça do suco nem da sobremesa. Coloque na bandeja uma rosa vermelha, símbolo do nosso amor. Sim, senhor, concordou Geni. Quando Laerte saiu, ela comentou com Marli, a copeira: Estão ficando loucos e nem percebem. Não sei como ajudá-los.
Espere que saiam, chame os espíritos e faça uma sessão aqui na cozinha. Marli, a doutrina espírita que eu estudo não força ninguém a aceitá-la. Sabe, Geni, para mim tudo é igual, desde que mexa com os mortos. Geni alisou os cabelos de Marli e falou: Minha querida, você nunca vai entender a minha religião, principalmente com as minhas pobres palavras. Se você desejar conhecê-la, é só buscá-la nos livros doutrinários. Eles são muito ricos de ensinamentos. Marli respondeu com desdém: Detesto ler. Gosto mesmo é de livrinho de amor. Geni nada mais disse, logo levaria para o quarto de Clara uma farta refeição. Henrico, como fica Clara na espiritualidade diante de tudo isso? Vamos, Sérgio, até a colônia onde ela se encontra. Mas antes façamos uma prece para Laerte e Anita. Ainda que no caminho da vida o socorro e a alegria lhes faltem, busquem Jesus. Ainda que considerem findas as suas esperanças, busquem Jesus. Sabem que o desespero lhes banha as almas. Mesmo assim, busquem Jesus. Ainda que a porta deste lar esteja fechada para o socorro, que Ele, Jesus, com o seu raio de luz e amor a todos desta casa proteja, hoje e sempre. No hospital, em que Clara ainda convalescia, procuramos nossa irmã Doroteia, encarregada da ala onde Clara se recuperava. Doroteia nos colocou a par do seu estado e contou da sua revolta por não querer aceitar o tratamento. Com a devida permissão, fomos em direção ao quarto de Clara. Quando entramos, vimos uma mulher belíssima, cabelos até a cintura, loiros e sedosos, olhos verdes, lindos como uma esmeralda. Sorri-lhe. Como vai, Clara? Péssima. Estou louca para levantar-me desta cama, mas sinto náuseas. É como se alguém estivesse forçando-me a comer sem estar com fome, pois acabei de acordar. Quero chegar até a janela e ver o jardim, que dizem ser lindo, mas algo me detém, como que desejando colocar um peso nos meus pés. Quero mudar de roupa, mas não consigo. Uma força desconhecida me faz ficar com esse vestido com o qual me enterraram. De repente começou a gritar: Papai, mamãe, Eduardo! Henrico pousou a mão em sua testa e orou o Salmo 143, versículos 1 e 2. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra. Minha misericórdia e minha cidadela, meu presídio e meu libertador, meu escudo e meu refúgio, que me submete os povos. Clara aquietou-se e olhou Henrico com imenso carinho, agradecida pelo alívio que por momentos tivera. Procure Deus para se libertar das lembranças do plano físico, Clara. Falei. Como fazer isso se os meus amores, pai, mãe, tios, noivo, todos ficaram? Como recomeçar diante de estranhos? Não existem estranhos em nossa vida. Todos somos irmãos. Procure reequilibrar-se. Quem sabe assim você ajuda seus pais e eles a você. Vocês conhecem meus pais? Henrico, com mais conhecimento, esclareceu. Fomos à sua casa e lá encontramos até o seu chinelo no mesmo lugar em que você o deixou. Todas as refeições lhe são ainda servidas. Tudo o que lá é feito é para você. Meu Deus, por isso esse mal-estar que sinto. É como se estivesse enleada em uma teia de aranha e, por mais que eu faça, não consigo desvencilhar-me. Ajude-me a socorrer meus pais. Sei que eles estão sofrendo muito mais do que eu. Tem razão, mas você tem de procurar sarar. Depois a levaremos até eles para você mesma auxiliá-los. Sinto-me tão fraca. Não tenho condição de ajudá-los. Estou revoltada. Meu noivo não morreu. Por que só eu morri? Engana-se se você não morreu. Agora é que está querendo morrer, não assumindo a nova vida que Deus lhe ofertou. Deus? Quem é Deus para dispor do nosso destino? Ele que dizem ser bondoso separa uma filha dos seus pais? Uma mulher apaixonada do seu noivo? Que bondade é essa? Responda-me. Sim, ele é bondoso. Tão bondoso que lhe dá o direito de não o compreender. Cada um de nós é livre para agir como tem vontade. Enquanto conversávamos, entrou o Dr. Paulo.
Bom dia, irmãos. Como vai, Clara? Apontando para Henrico, respondeu. Ele segurou a minha cabeça, falou algumas coisas e eu melhorei. Henrico sorriu e Paulo pediu que nos retirássemos e o esperássemos na sala ao lado. Despedimo-nos de Clara e saímos. Não demorou muito e o Dr. Paulo encontrou-nos na sala de espera. Agradecendo a Henrico a cooperação, contou-nos sobre a luta que estavam enfrentando por causa das invocações da família de Clara. E o noivo, irmão, também está desesperado? Não, já está namorando outra, mas Clara ainda não sabe. E os pais sabem? Não, o que vai ser outro drama. Doutor, nós estivemos na casa de Clara e constatamos que o seu quarto nem foi desarrumado e que as refeições são lhe oferecidas diariamente. São lamentáveis certos comportamentos dos encarnados que, na hora do adeus, não sabem como agir e, apegados às lembranças, vão, dia após dia, se autodestruindo, fazendo muito mal para aquele que retornou a esse plano. É preciso fazer com que a família de Clara mude de atitude. Podemos tentar, Henrico? Não, Luiz, não podemos. Deixemos que outros espíritos levem a família a buscar uma casa espírita. Desculpe-me, mas poucas famílias ficam na doutrina depois que passa a saudade. Essas famílias, mesmo não ficando na doutrina, passam por ela e algo aprendem. Uma das mais belas lições ensinadas pelos espíritas é a caridade. Ela é o remédio para a saudade. Os pais de Clara são espíritos comprometidos com o pretérito. O orgulho, a vaidade, o apego aos bens materiais são defeitos que carregam há muitos anos, e a dor que hoje enfrentam é cobrança do passado. Quem fez chorar no ontem, hoje tem os olhos transbordantes de lágrimas. Logo, com a ajuda dos amigos encarregados do consolo, eles buscarão um médium que terá condição de lhes dar algumas notícias. Eles irão receber mensagens de Clara? Agora é impossível. Quem sabe daqui a alguns anos? Anos, irmão? Espantei-me. Luiz, você mesmo constatou o desequilíbrio de Clara. Como podemos colocá-la para psicografar? É mais complicado do que se imagina uma comunicação através da psicografia, porque o desencarnado tende a aprender a escrever novamente. E a família também tem de estar preparada, nem que seja um pouco. Irmão Paulo, mas existem os que brincam com coisas sublimes da doutrina. Já imaginou o quanto é importante para uma família ter notícias do ente querido? Espero que na próxima visita a Clara vocês a encontrem bem melhor. Esperamos que sim, falei. Henrico apertou a mão de Paulo e comentou: Irmão, se cada homem se conscientizasse do valor da busca espiritual, hoje não nos defrontaríamos com tantos absurdos que são cometidos pelos que ficam. Até outra vez. Henrico, muitos dos que se dizem espíritas ainda não conhecem o trabalho dos desencarnados. Julgam que os espíritos sabem de tudo, não é mesmo? Você bem conhece esse problema, disse apontando para mim. Fico bastante triste quando me chamam para desatolar carro, consertá-lo e até para colocar gasolina. Os que estão fazendo prova para vestibular também chamam e pedem para os espíritos fazerem as provas, enquanto que aqui cada um tem o seu trabalho, desempenhando aquilo que tem capacidade para fazer. Os encarnados precisam se conscientizar de que não é porque o espírito não tem mais um corpo de carne que ele aprendeu tudo, que tudo sabe. Um dia desses, um marido queria porque queria que eu fizesse o parto da mulher dele, porque morria de ciúmes dos médicos e relutava em levá-la ao hospital. Pedia e pedia para que eu fizesse o parto juntamente com Sadhu, Samita, Raito, enfim, todos os raiozinhos de sol. E vocês fizeram o parto? Quis saber Henrico, rindo. Como? Apenas oramos para que o bom senso aflorasse naquele homem. Luiz, quando as casas pedem para os frequentadores buscarem o estudo, muitos acham que já sabem de tudo sobre o espiritismo, porque já leram inúmeros livros. Esse é o perigo, porque não basta ler este ou aquele livro e viver citando este ou aquele trecho. O que é preciso é buscar os livros educativos. Eles, sim, os elucidarão como proceder com os espíritos. Ler os livros espíritas, os romances, está muito certo, mas eles são apenas os complementares.
A raiz são as obras básicas da codificação. Sabe, Henrico, espírito sofre. Coloquei meus braços em seus ombros e fomos caminhando, contando nossas experiências. Capítulo 7. 2 espíritos para desligar. Retomamos a estação do adeus, onde Silene estava sendo velada. Um caía ali, outro acolá, um gritava puxando os cabelos, e ainda os sussurros e comentários. Silene estava grávida e fora assassinada pelo marido ciumento. Chegamos com dificuldade porque os espíritos brincalhões, os zombeteiros, tudo faziam para que as pessoas ali presentes praticassem atos daquela natureza. E como se divertiam! Os encarregados das capelas tentavam ajudar Silene, que, junto ao espírito que jazia em seu ventre, não conseguia libertar-se do corpo físico, tal a violência de que fora vítima. Juntamo-nos aos samaritanos e oramos sem parar. Mas aquela hora que deveria ser a hora do adeus estava se tornando um verdadeiro suplício. De um lado, médicos espirituais, socorristas e os amigos espirituais de Silene, todos oravam, procurando ajudá-la, assim como ao seu filho. E na parte física, os curiosos que tinham ido àquele local mais para comentar o fato narrado pelos jornais. Ninguém fazia uma oração. Só as velas e as flores ornavam aquela capela. Os gritos de dor e de vingança eram uma barreira para os seus amigos espirituais. Silene, com o espírito ainda se debatendo em seu ventre, não conseguia desprender-se, tal a perturbação que sofria. Nisso entrou o Dr. Terêncio Saboia, pedindo que todos se pusessem em oração, pois iria tentar retirar o espírito do ventre de Silene. Todos nós, cientes da nossa responsabilidade, isolamos tanto o ambiente que nem o cantar dos pássaros era ouvido. Ele e a enfermeira Marinette retiraram aquele espírito com forma diminuta. Silene adormeceu. O seu laço fluídico foi desamarrado e ela foi saindo, deslizando como se fosse uma bailarina. No instante em que Silene se desprendeu, seu corpo físico deu um estremecimento, percebido por alguns que choravam desesperados diante do caixão. Eles se assustaram tanto, pensando que Silene estivesse viva, que saíram correndo. E o tumulto se fez naquela capela. Falavam que ela tentara levantar-se, abrira os olhos, que levantara os braços. A família apavorada chamou o médico e ele sorriu, pois o corpo já estava rígido e os olhos da alma haviam perdido o brilho da vida física. Se ele fosse vidente, teria visto os fios que levam o brilho aos olhos, sendo desligados graças à luta dos espíritos que nas capelas trabalham. Depois que o médico deu Silene por morta, quase ninguém quis ficar ao lado do corpo, principalmente aqueles que o viram estremecer. Pensei, como seria bom se ela sentasse no caixão e falasse: calem a boca, seus fofoqueiros, e voltasse a dormir o sono da vida, já que a morte do corpo físico ronda aqueles que, distantes, se encontram das coisas espirituais. Os gritos diminuíram, mas de vez em quando caíam pelo chão. Vendo que ninguém fazia uma prece, cheguei perto de Honorina, uma apreciadora do espiritismo, como gosta de dizer. Honorina, chamei. Ela olhou para os lados, segurou o peito e pensou: meu Deus, me ajude, acho que a defunta está querendo entrar no meu corpo. Não deixe, por favor, meu Deus. Falei ao seu ouvido: Honorina, eu não sou a Silene, sou um amigo espiritual. Quero pedir-lhe um favor. Ore pela Silene, ela está precisando. A mulher me pareceu um arco-íris. Ficou com tanto medo que o seu rosto adquiriu várias cores. Meu Deus, Pai nosso que estás no céu. E assim Honorina orava sem parar. Ninguém mais aguentava, pois ela não parava, com medo de ouvir novamente aquela voz nos seus ouvidos. A filha bateu em seu braço. Mãe, pare, todos estão cansados. Ela nem respondeu. Continuou orando o que sabia e o que não sabia. Tudo ela estava fazendo porque a voz tinha lhe pedido.
Honorina, falou uma amiga, o que está acontecendo? Ela mais que depressa respondeu, nada. Sei que você é médium, fale para nós o que ouviu. Não vi nada e nem quero ver. Senhor Jesus Cristo, ajude essa pobre mulher que precisa tanto do Senhor. Saí de perto para não rir. Aqueles que gritaram e desmaiaram foram se retirando, correndo das ladainhas de Honorina. Aí mesmo é que ela não parou mais. Foi quando Henrico sussurrou em seu ouvido. Que Deus a abençoe pela ajuda que está prestando a todos nós e que Jesus seja louvado hoje e sempre. Jesus seja louvado hoje e sempre, repetiu Honorina. Repetia e repetia a frase de Henrico. A sala estava quase vazia, pois na hora do diz que disse, todos gostam, mas na hora de louvar a Deus, poucos ficam. Nisso, o espírito encarregado da capela, aproveitando a mediunidade de Honorina, fez uma oração que deixou a todos boquiabertos, pois Honorina era semi-analfabeta. Pai amado, ouvi-me. Bem sabeis que esta vida é passageira e na terra estamos para evoluir. Ajudai-nos, dai-nos força para aceitarmos a separação de Silene. Sabemos que jamais a esqueceremos. Um vazio se faz entre nós, pois parte uma irmã, uma filha, uma amiga. Perdoai nossa fraqueza e ajudai-nos a compreender a morte, que ela é necessária e que a alma é levada para a morada espiritual. Tirai dos nossos corações o vazio e colocai neles a certeza de que nos reencontraremos além da matéria. Dai-nos esperança, fé e amor, e a nossa irmã concedei a saúde espiritual e a paz. Quem já estava saindo, fugindo das ladainhas, voltou para ouvir a oração feita por Honorina. Agora, em vez dos gritos, eram os elogios, e Honorina, toda feliz, dizia: Obrigada, obrigada. Em momento algum ela disse que não havia sido ela, e sim um espírito. Errado isso? Claro que não. Se ela revelasse para aquele povo sem fé que eram de um espírito as suas palavras, todos iriam rir. Mas ela estava feliz, algo estranho havia lhe acontecido. Olhei a veste de carne, o vestido que servia ao perispírito de Silene, e vi o seu duplo apagando-se, quase sem vida, juntando-se ao corpo, sentindo-se abandonado pelo espírito. Como pode um amontoado de carne, vísceras, ossos e nervos ser cultuado pelos materialistas que julgam que nada existe além do corpo físico? Será que eles nunca buscam a força que põe essa máquina a funcionar? Que quando a força, que é o espírito, está se desligando do corpo físico, este vai enfraquecendo? Observei Silene, uma bela mulher, já ficando feia, pois o que embeleza a matéria é o espírito. E o dela, por mercê de Deus, já estava deitado no hospital de Lucas, que paira sobre aquela estação do adeus. Não poderia deixar de dar um beijo em Honorina. Quando me aproximei, ela cerrou os olhos e me viu com mais nitidez. Arrepiou-se toda e falou: Valha-me Deus! Beijei seu rosto com carinho e falei: Eu amo você. Já sem medo, ela respondeu: Eu também, meu filho, e começou a chorar. Honorina chorou não de medo, mas de alegria, porque só ela sabia o que havia acontecido ali na capela. Henrico me esperava junto aos outros e logo andávamos pelas alamedas do chamado cemitério. Com tristeza constatamos o abandono de muitos túmulos. Somente aqueles que a família paga se mantêm limpos, mas o que devia ser uma obrigação social, hoje é um comércio sujo, porque ultraja viúvas, filhos, mães e pais desesperados. Até quando, perguntei a Henrico, até quando assistiremos ao que está acontecendo hoje? Alguns espíritos sentados sobre seus túmulos relembravam a época em que ainda estavam presos a seus corpos. Outros lutavam para deles se libertar. Não posso dizer que foi um passeio agradável. Percorrendo as alamedas do cemitério ou estação do adeus, constatamos que o encarnado não aprecia visitá-lo. Seu desejo é ignorá-lo, porque ele faz com que o homem pare um pouco para indagar: para onde vamos? Ou não somos nada, tudo termina aqui? Agora, se o espírito fosse ensinado nas escolas, tudo seria tão diferente. Desde criança, o homem procuraria respeitar seu corpo físico,
para não ferir seu espírito. Capítulo 8. Um desprendimento tranquilo. Quando pensei que já íamos embora, Henrico levou-me a outra capela. Solano desencarnara e seus 2 filhos oravam em silêncio junto ao seu corpo. Em um aparelho de som, as músicas clássicas eram um convite à meditação, e quando alguém conversava dentro da capela, um dos filhos pedia silêncio. Era a hora da despedida. Muitos choraram baixinho quando a valsa do adeus foi tocada. Não ouvimos comentários sobre a forma do desenlace de Solano, como também nada ouvimos sobre ele. Já estávamos curiosos. Oramos juntos aquela família. O Evangelho segundo o Espiritismo era lido desde o primeiro capítulo e comentado pelos espíritas presentes. Quando paravam, o volume da música era aumentado para conter o possível bate-papo. Depois, cada pessoa fazia prece de acordo com seu sentimento. Busquei Solano e fiquei contente. Já desprendido do corpo físico, ele palestrava junto a outros espíritos. Não podia estar melhor. Como pode isso acontecer? Perguntei a Henrico. Meu filho, Solano sempre foi um tarefeiro de Jesus. Na casa espírita que ele fundou, o alicerce foi colocado com o cimento da renúncia e as paredes com o suor de cada fundador da casa. Ele, Luiz Sérgio, fez do seu lar uma oficina de Jesus. Sempre cuidou da terra que lhe fora ofertada para arar. Jamais se aposentou. Ao contrário, cada vez mais o trabalho lhe roubava as horas de lazer. Fez da doutrina espírita o seu ideal de vida. Todos os familiares tornaram-se espíritas através dos seus exemplos. Era digno. Jamais se julgou dono da verdade ou condenou alguém por não agir como ele. O dinheiro, às vezes pouco, multiplicava-se em prol dos pobres e da casa espírita. Repare nos espíritos que vieram recebê-lo. Inebriado, vi como o espírito de Solano brilhava. Os seus centros de força possuíam luminosidade radiante. Presenciei em seu corpo de carne uma luz e, intrigado, perguntei a Henrico por que o corpo físico de Solano também brilhava. Foi um convívio respeitoso entre o corpo e o espírito durante muitos anos, e Solano limpou tanto a sua casa física que ela se tornou uma casa iluminada. Ele jamais descuidou de sua alma e de seu corpo. Quando os homens se conscientizarem de que o corpo físico é uma casa que também precisa de cuidados, não colocarão excessos nele. A casa-corpo, que por alguns anos abrigou Solano, não era hoje uma casa corroída e maltratada. Não, era uma casa que agora estava vazia, mas que o seu dono soube perfumar com o amor e o trabalho. O corpo jazia frio e inerte. Os filhos e amigos o velavam, mas o espírito, junto aos outros amigos espirituais, esperava a hora do sepultamento, para depois buscar no plano mais alto um lugar para iniciar novos trabalhos, porque um espírito com Jesus é o amor em ação. Posso me aproximar dele? Pode, Luiz. Chegue perto. Solano, seja bem-vindo. Luiz Sérgio, irmão, que Deus o ilumine pelo consolo a tantas almas que o procuram. Fico feliz em abraçá-lo, esperando que cada vez mais o irmão busque em todos os lugares aqueles que precisam. Um dia li um dos seus livros e chorei de alegria, porque foi bom saber que a espiritualidade maior está sempre junto à sociedade atual, tão carente de elucidações. Abraçou-me forte. Henrico também aproximou-se para lhe dar as boas-vindas. Era a recepção a alguém que soube viver com dignidade. Capítulo 9. Novos amigos, Pâmela e Plácido. Analisando os 2 mundos, o físico e o espiritual, pensei: como pode um encarnado fugir do assunto morte? Ele teme morrer, mas não procura inteirar-se para onde foram seus entes queridos. Será que existe inferno? Ou todos julgam que os seus amados familiares foram para o céu? Observava o vai-vem dos carros. Uns um pouco velhos, outros de luxo, cujos motoristas passavam indiferentes àquele lugar. Para muitos, eis somente um depósito de corpos que adoeceram. Henrico, vendo-me pensativo, indagou: posso saber o porquê do olhar preocupado? Meu bom amigo,
Estava pensando como pode o homem encarnado julgar-se o dono do plano físico e ficar insensível diante dos fatos tristes da vida. É mesmo, irmão. Quantos homens no poder levam o país à miséria? Será que por onde eles passam não enxergam crianças famintas, sujas e maltrapilhas? Será que eles não leem a seção criminal do jornal, onde a escola da miséria vive formando quadrilhas? Será que eles julgam que o mundo são só as reuniões, com pessoas importantes e ricas, e viagens internacionais? Se alguns deles parassem para meditar, compreenderiam melhor a posição que ocupam, que por mais importante que seja, não é eterna. Henrico, entristece muito nosso coração quando visitamos lares paupérrimos, onde alguns trapos lhes servem de cobertas e a fome os maltrata muito. Depois visitamos lares ricos, onde o desperdício é constante. Todos são filhos de Deus, vivendo dois polos diferentes, uns na pobreza e outros na riqueza. Todavia caminham todos para uma única estação, a da morte, a estação do adeus. Mas quem deseja parar para buscar os esclarecimentos? Por que nascemos, por que adoecemos e por que morremos? É mais fácil pegar o carrão, colocar a gasolina e correr a 200 por hora, como que fugindo do amanhã, que muitas vezes é o agora. Henrico e eu falamos muito sobre a indiferença do encarnado, do quanto ele foge da doutrina espírita por temê-la. Por quê? Simplesmente porque ela iguala os homens. E para o rico é terrível julgar que poderá ocupar amanhã o barraco do pobre de hoje em uma nova existência. E mais fácil é chamar os espíritas de loucos do que ainda no corpo físico buscar o plano espiritual. Saímos daquela estação, onde constatamos alguns fatos que aqui narramos. Agora iríamos dar uma chegada no centro espírita, onde ouviríamos algumas palestras e esperaríamos novos companheiros. No início não gostei, estava tão bom, eu e Henrico. Logo ficamos a par que teríamos companhia para o novo trabalho. Henrico indagou: por que você ficou preocupado ao saber que teríamos novos irmãos conosco? Desculpe, amigo, mas é que todas as vezes que termino um livro, o meu coração chora de saudade. Muito bonito, mas não é o certo. Não existe separação quando se quer bem, porque as distâncias deixam de existir. É só nos ligarmos pelo sentimento que nos une. Henrico, você já é evoluído. Eu gosto de afagar as pessoas, estar perto delas. Ele deu aquele sorriso gostoso e amigo. Enlacei o seu ombro curvado e agradeci a Deus pela minha família espiritual. Quando chegamos ao auditório, uma irmã falava sobre mediunidade, alertando os médiuns da casa sobre o perigo terrível da vaidade, mal que derruba qualquer médium. A mediunidade bem exercida permite a comunicação entre os dois planos. Ela só acontece com o fim de melhorar espiritualmente o médium e para dar a conhecer aos homens a verdade. Quando um médium não cumpre bem sua tarefa, os bons espíritos se afastam e partem em busca de quem se mostre mais digno de sua assistência. A orientadora encarnada continuava sua aula, dizendo como deve comportar-se um médium da doutrina espírita. Nas obras básicas encontramos diretrizes seguras para evitar os perigos da mediunidade mal dirigida. E nelas, como uma cascata de luz, chegam-nos os ensinamentos de como conseguir edificantes resultados na prática mediúnica. Ou ele aprende a servir ou toma-se um joguete fácil nas mãos de espíritos inferiores ou zombeteiros. Fomos avisados de que na sala 13 éramos esperados. Entretanto, aguardamos o término daquela aula sobre mediunidade. Não podemos deixar de grafar aqui a pergunta de uma médium que ouvia a palestra. Levantou o dedinho e perguntou: como faço para exercer todas as mediunidades que tenho? Minha irmã, faça tudo para se tornar uma tarefeira de Jesus. O Cristo nunca se preocupou com a quantidade, e sim com a qualidade. Veja qual é o dom que a irmã tem mais facilidade para exercer e busque fazê-lo bem, respondeu a orientadora. E as outras, o que faço com elas? Deixe-as de reserva. Já imaginou se um bom técnico de futebol colocasse todos os bons jogadores no campo? Não sobraria espaço para eles jogarem. Assim é o médium que deseja exercer todas as mediunidades.
Ainda insistia a jovem. Mas eu tenho todas as mediunidades, a orientadora indagou. Quem disse que a irmã é portadora de tantas mediunidades? Escrevi uma carta a uma médium e ela me respondeu e confirmou o que eu já sabia. Cuidado com a vontade de pescar. Pode pegar peixe podre. A jovem não gostou das respostas, mas confesso que achei a orientadora uma excelente espírita. Em seguida fomos em direção à sala 13. Quando lá chegamos, a irmã Pérola, mentora da casa, apresentou-nos Pâmela e Plácido, nossos novos companheiros de trabalho. Henrico falou-lhes: sejam bem-vindos, o trabalho nos espera. Capítulo 10. A vaidade e o apego. Nosso primeiro trabalho juntos era visitar um lar onde a dona da casa, Sibila, acabara de desencarnar. Os familiares já se encontravam de volta dos serviços fúnebres. O marido, meio perturbado, mergulhado na sua dor, permanecia calado enquanto os 3 filhos discutiam o que iriam fazer com os pertences de sua mãe. As 2 moças, uma Jussara, outra M, já faziam a partilha dos pertences valiosos. As roupas chiques elas queriam, mas a maioria era colocada em caixas para serem doadas. Olhei os meus amigos de trabalho e falei a Pâmela: já vi tanto esse filme. Não sei por que apressa em desarrumar o que está arrumado. Acho, disse a nova companheira, que é o medo de sentir saudades. Talvez a própria dor leve a família a inventariar os pequenos pertences da vida doméstica. A lei é sábia, falei. Se não tivesse inventário, seria uma partilha, as brigas bem maiores. Observando aqueles filhos, invadindo a privacidade da mãe, presenciei mais uma vez como o homem encarnado vive fora da realidade. Joias, retratos, cartas, roupas, tudo era vasculhado e dividido. Henrico nada falava, andando pela casa toda. E por falar nela, que casa! Havia até um quarto de ginástica, onde Sibila mantinha seu corpo esbelto. Os objetos antigos e os quadros ainda não estavam sendo divididos. E Sibila, onde está? Perguntei a Henrico. Depois iremos saber. Agora estamos aqui não apenas para presenciar uma família desmanchando a casa de alguém que partiu, mas para orar, pedindo a Deus que não deixe essa família inventariar antes do tempo os pertences de uma mulher apegada aos bens terrenos. Ela é apegada às suas coisas? Interrogou Pâmela. Muito. Ela e o marido viajavam bastante e em todas as suas viagens eram compradas obras de arte. O seu guarda-roupa consta de uma quantidade imensa de pares de sapatos e trajes, incluindo de passeio, esporte fino e toalete. Perfumes? Calculamos uns 150 frascos. Para que tanto? Indagou Plácido. Dinheiro, meu irmão. Dinheiro demais. Henrico, de que desencarnou Sibila? Perguntei. Plástica. Tinha mania de fazer plástica e nessa última o coração não suportou. Fiquei calado, mas pensei. Coitada, como deve estar furiosa por ter morrido. O plano físico para Sibila era uma eterna festa. Oramos muito, tentando fazer Jussara e M terem um pouco de compaixão pela mãe. Mas que nada. As 2 eram como formiguinhas no açúcar, loucas para comer até a última porção. Silvério, irmão das 2, conversava ao lado do pai, tomando umas e outras doses de uísque. Orávamos e orávamos, quando M falou. Estou cansada. Amanhã voltaremos a separar as coisas. Meu Deus, como mamãe tinha tralha. Voltei a pensar. Por que não esperam ao menos uma semana para a partilha? Tinham de começar na noite do enterro? Que gosto mais cavernoso! Elas pararam de lotear as coisas de Sibila e nós dali fomos saindo. Ainda olhei aquela mansão com seus 1.300 metros de área construída. Depois de morar em um casarão daquele, o corpo de Sibila encontrou refúgio em um estreito túmulo. O que é a cova diante da grandeza espiritual? Queira Deus que ao despir-se do corpo físico, você, leitor, só leve a lembrança das coisas boas que lhe aconteceram. Na casa, muito bonita, agora faltava a sua dona.
a sua proprietária, que a embelezava, que fazia as coisas funcionarem. Sibila tinha vários empregados. Era uma mulher muito rica. Agora vamos prestar auxílio a Sibila, disse-nos Henrico. Confesso que estava louco para saber onde ela se encontrava. Perplexo, constatei que voltávamos para a estação do adeus. Olhei Pamela, mas ela estava orando. Busquei Plácido e ele perguntou: tem tão pouco tempo assim o desencarne da nossa irmã? Pois eu pensei que ela se encontrasse em algum dos nossos prontos socorros. Henrico não respondeu. Acho que ele julgava desnecessário um esclarecimento sobre o fato. Caminhando à nossa frente, pediu permissão a Vilfredo, dirigente da Paz, o encarregado daquele lugar. Falei baixinho para Pamela. O que quer dizer da Paz? É que sem ela, irmão, não respiramos. Morremos inertes, sem socorro a cada minuto. Respondeu Vilfredo. Dei aquele sorriso amarelo, sem graça, envergonhado. E quem me afagou os braços? Pamela, a jovem de cabelos castanhos e olhos azuis, linda. Fomos levados até Sibila e ela, desesperada, gritava, julgando-se no hospital, sendo operada. Falta-me o ar, estou morrendo. Não posso morrer, sou tão jovem ainda. Meu Deus, se você existe, salve-me. Na mesma hora dizia: não jogue fora as minhas bijuterias, as minhas roupas, eu as quero. Não façam isso, são as minhas cartas. Dei o direito a vocês de mexerem em meus pertences? Os enfermeiros e os médicos tudo faziam para adormecê-la, mas a cada objeto que as filhas tocavam, Sibila sentia como alfinetadas em seu corpo espiritual. Quanto apego às coisas materiais, exclamou Pamela. Minha irmã, os pertences de outrem não são nossos. Mas, Henrico, ela morreu. Sim, ela desencarnou, Luiz. Entretanto, o seu espírito está vivo, consciente e lutando para compreender o que lhe aconteceu. Coitada, a família não é espírita, por isso está dividindo tudo. Luiz Sérgio, não são só os outros de outras religiões que fazem o que vemos. Muitos espíritas julgam que beneficiam aquele que se foi ao darem os seus pertences. Henrico, é certo ficar com tantos sapatos quando existem muitos pés descalços? Irmão, as lojas estão lotadas de palhas de sapatos. Se um de nós adentrar suas portas sem autorização do dono, pegar um par para doá-los aos pobres, a justiça será implacável contra nós. O mesmo se dá com aquele que parte. O certo é esperar um tempo, porque o recém-desencarnado receberá aulas sobre o desprendimento e aí, junto aos seus familiares, distribuirá a quem precisa aquilo que deixou. Acho fantásticas essas escolas que elucidam sobre o desapego aos bens terrenos. Eu soube, Henrico, por Tácita, que muitos, mesmo frequentando as aulas, relutam em dar alguns dos seus pertences. O apego é algo sério. Eu tinha uma coisa que não gostava que ninguém pegasse, era só minha, e ficava uma fera com o Cezinha quando ele a queria emprestada. Logo após o meu desencarne, eu queria que doassem tudo, como se esse gesto aliviasse a saudade que me invadia. Henrico acrescentou: cada um reage de uma maneira. Você é um espírito esforçado. Nem tanto, falei envergonhado. Os outros dois riram. Acho que não estão acostumados com o meu modo de ser. Mas eles chegam lá. A nossa Sibila estava muito perturbada. Pude perceber que era linda, uma jovem senhora de seus 43 anos, que me parecia mais nova que os filhos, pois o Silvério já era careca e de aparência bem acabadinha. Cheguei perto dela quando dizia: não pegue meu casaco que comprei na Áustria, por favor. Espere eu sarar, eu viajo com seu pai e trago um igualzinho. Irmã, que Deus lhe dê a paz. Ô, doutor, não fale assim. Vou pensar que estou morrendo. Tenho pavor da morte. Apertei sua mão, pedindo a Deus que ela encontrasse a paz. Como um recém-desencarnado precisa de paz. Por isso, os pregadores religiosos, os padres, os pastores, enfim, todos dizem: descanse em paz. Verdade. Feliz daquele que vive no mundo espiritual em paz com a sua consciência.
Nisso, os enfermeiros foram levando Sibila. Ela ainda me olhou com carinho, como se me pedisse ajuda. Por que o homem, por mais poderoso que seja, sente-se tão desesperado quando morre? É como se fosse para um país estrangeiro, onde ele não se preparou para visitar. Está com a roupa do corpo, sem documentos e sem dinheiro. Por mais que procure um rosto conhecido, não o enxerga, porque, conforme o estado emocional do recém-chegado, ele não tem condição de sequer cumprimentar aqueles que o esperam, até acertar tudo. Acontece o mesmo quando chegamos de viagens. Apresentamos passaporte, nossas malas são revistadas pela alfândega, enfim. Primeiro vem a burocracia, depois é que vamos conhecer o lugar visitado. Até chegar nesse ponto, haja coração. Sibila estava sendo levada para um hospital. Vamos acompanhá-la? Convidou-nos Henrico. Foi o que fizemos. E lá, a nossa amiga sentiu-se mais aliviada. Percebi uma lágrima beijando o seu lindo rosto. Enxuguei-a com a minha mão. Ela me sorriu, falando: agora é que percebi que morri, ao ser tocada pela sua mão. Não entendi, falei. Uma pessoa viva não tem a suavidade da sua mão. Mas eu sou vivo. Desculpe, não compreendo bem essas coisas. Mas agora lhe pergunto, eu morri? Sim, você desencarnou. O espírito não morre, mas o seu corpo físico não aguentou a operação e expulsou a sua alma. Meu Deus, como poderei viver aqui longe da minha família? Mas você não vai ficar longe da sua família. Ela está logo ali. É só dar um passo, os dois mundos se entrelaçam. Só os encarnados é que não percebem. E os outros, quem são? Este é Henrico, o jardineiro de Jesus, que presta assistência a quem deixa o corpo físico na terra. Este é Plácido e esta é Pâmela, nossos companheiros. Eu sou Luiz Sérgio e todos nós prestamos auxílio a quem necessita. Obrigada, eu irei precisar muito. Não acreditava nessas coisas. Era muito materialista. Não compreendo um Deus que mata, que se deixa ser torturado em uma cruz, que faz nascer aleijados, cegos, mudos e defeituosos. A irmã está confundindo Jesus com Deus, mas não vou defender o nosso Criador agora. No momento estamos preocupados é com o seu equilíbrio. Mais um dia quero reencontrá-la e vou lhe apresentar Deus, o nosso Pai amado. É fácil ser materialista. É a chave do tudo podemos. Ignorar o pobre e a miséria, ganhar sempre, ser esperto, enfim. O materialista muitas vezes só pensa nele. Tem razão. Eu sempre pensei que havia sido uma das escolhidas para ser rica. E por que iria dar assistência àqueles que nem mesmo Deus quis? As religiões não têm respostas às perguntas inteligentes. Todas elas só pregam a fé, fazendo do religioso um fantoche. Ele ama a Deus porque o teme. Serve à igreja porque todos precisam de religião. Assim dizem os religiosos. Irmã, o que era a morte para você? O fim. Julgava que, morto o corpo, tudo acabava. Nunca procurou saber por que algumas vidas são tão passageiras? Não, nenhuma vez. A morte para mim sempre foi um tabu. Desde que nasci nunca me faltou nada. Como ia pensar em morte? Tenho tanta coisa para fazer? Ninguém da sua família jamais lhe falou em Deus? Minha mãe. Ela ajudava os padres e quando ia à Itália visitava o Papa. Eu também fui recebida por ele, mas o resto nunca me aguçou a curiosidade. Volto a dizer, a minha vida era cheia de acontecimentos inesquecíveis. A irmã nunca fez uma prece? Espere, acho que sim. Quando em uma viagem internacional, o avião nos pareceu que ia cair. Lembrei-me de pedir a Deus, mesmo não acreditando nele. Irmã, e agora o que sente? Medo, muito medo. E depois sempre temia que com a minha morte os meus filhos se apoderassem dos meus bens. Por quê? Eles não podem? Não é bem isso. Cada um tem o que é seu. Todos eles têm casa, carro, joias e roupas. Por que irão querer o que é meu? Há pouco me pareceu que tudo o que me pertencia estava sendo desarrumado e me senti tão mal, mas agora sinto-me mais tranquila.
E se por acaso seus filhos dessem todas as suas roupas e repartissem os seus bens? Confesso que ficaria furiosa. Não quero que ninguém fique com minhas coisas. A casa é grande, que guardem meus pertences em um dos quartos. E você ficará ao lado deles? Não sei como a liberdade funciona aqui, se podemos ir em casa sempre. Henrico interrompeu nosso diálogo aconselhando-a. Irmã, descanse. Amanhã será um dia difícil. Primeiro vai se recuperar, depois será elucidada sobre as coisas do espírito. Até lá, esqueça os que ficaram e busque a paz interior. É muito bom para o recém-desencarnado limpar a sua casa mental. Aprendi alguma coisa sobre meditação. Quando fui à Índia, procurei um yogi e com ele aprendi a respirar e meditar. Seria muito bom para você, Sibila, começar logo a exercitar a meditação. Gostaríamos que orasse. A prece é a mão de Deus em nós. Contudo, usaremos a ferramenta com a qual a irmã sabe trabalhar e, como gosta de meditar, vamos iniciar um tratamento com a mente. Cada homem possui uma imensa responsabilidade com a sua mente. Não lhe é conveniente pensar em coisas más. Ele tem de pensar somente em coisas boas. A irmã, que tem conhecimento da meditação, tem por dever usar o pensamento para o bem. Não é aconselhável pensar em tristeza, em saudade, em perdas. A meditação vai levá-la à tranquilidade de que tanto precisa. Não sei se seria capaz de meditar, estou tão perturbada. Vamos então orar. Senhor, tem piedade do nosso espírito que, faminto e desesperado, deixou a veste física em busca da beleza espiritual e que jaz neste leito à espera de uma nova vida. Que o nosso amanhã encontre as flores sorridentes de orvalho e as eras brilhantes pelo sol. Que o nosso espírito ainda peregrino segure as mãos estendidas até nós, para nos levantarmos com fé em Ti, Pai amado. Ajuda-nos, Senhor. Quando Henrico terminou a prece, Sibila ainda estava indiferente. Durante a oração, ela olhava tudo ao seu redor. A prece não lhe havia tocado o coração. Jamais fizera uma prece em sua vida. Não sei como pode alguém nessa hora ficar indiferente, olhando a própria roupa ou o ambiente ao seu redor. Seria tão bom se tivesse ouvido a prece de Henrico, mas ela não encontrou Deus ainda. Por intermédio daquela irmã, percebi o quanto o homem precisa buscar a Deus. Muitos se deitam e se levantam, sem se lembrar que Deus existe, mesmo sentindo a fragilidade do corpo físico. Pois quem não tem uma dor de cabeça ou uma dor de dente? Continuam julgando-se donos da situação. Não param para pensar o que está acontecendo nos hospitais e em muitos lares. E assim, caminhando na terra, longe do mundo espiritual, vão amontoando iniquidades e ficando cada vez mais sem coração, presos às coisas temporais. Egoístas, ávaros e vaidosos, fazem da sua vida uma vida sem amanhã. Para eles, só o hoje é importante. Estávamos diante daquela bela mulher que, em busca de mais beleza, encontrara o desencarne. Agora, no mundo espiritual, relutava em aceitar a verdade. Seu olhar vagava em busca de algo que lhe desse a certeza de que não morrera. Enquanto isso, a família se livrava de tudo o que considerava inútil. O marido, fumando seu cachimbo, pouca importância dava aos pertences da mulher. Algumas vezes seus filhos riam ao se depararem com algum objeto que eles achavam pavoroso. Olhamos a carteira da nossa irmã. Os seus pertences ainda lhe eram importantes, e o marido, cuidadoso, selecionava junto ao atestado de óbito todos os documentos que seriam requisitados para o recebimento do seguro. Se não fosse isso, até a carteira de identidade, tudo iria para a lata do lixo. Os cartões de crédito nada mais valiam, distantes da sua dona. Fui saindo devagar, pensando. Se todos fossem espíritas, mais fáceis seriam os desencarnes. Não sabemos ainda por que o homem teima em não aceitar algo tão verdadeiro. É só olhar ao seu redor e pensar o que estamos fazendo aqui, para onde foram os nossos familiares que já desencarnaram, o porquê do envelhecimento que sofremos. Nada me entristece mais do que presenciar pessoas fugindo dos compromissos espirituais e ficando cada vez mais apegadas à matéria, julgando que a vida física é eterna,
sem dar uma educação religiosa para os filhos, deixando de buscar no estudo as respostas que necessitam. Gostaria de gritar para que todos os surdos pela vaidade parassem por alguns instantes e meditassem sobre a própria vida. Tenho certeza que pelo menos um friozinho na barriga alguém iria sentir, e talvez buscasse Deus no seu próximo, deixando o materialismo de lado. Luiz, só é cego quem não deseja enxergar, os chamados estão aí, obtemperou Henrico. Não só pela nossa voz, mas em todas as religiões sérias, o homem é convidado a reformular sua vida. Infeliz daquele que o emprego, a família, os amigos tomam todo o seu tempo. Esse, quando desencarnar, ficará sempre reclamando: por que o Senhor não me deixou no corpo físico? Tinha ainda muito a fazer. Estava bem no meu emprego, tinha uma família bonita. O que vim fazer aqui? E o que lhe será respondido? Perguntei. A casa do Pai é o universo, a imensidade, o infinito, esclareceu. No dia em que o encarnado descobrir isso, buscará o caminho que nos leva a Deus. Mas enquanto ele estiver apegado à sua própria vida, passará pela terra e pouco proveito tirará dela. Terá uma vida comum, sem ajudar Deus na construção do seu reino no coração das criaturas. O homem apegado às coisas temporais nega à família o acesso às coisas de Deus. Ele se lembra do Senhor somente na hora das amarguras, e mesmo nessa hora o Senhor vem em seu auxílio. Ele nunca deixa de socorrer seus filhos. Estávamos novamente junto à família de Sibila, que infelizmente continuava a se desfazer dos seus pertences. Olhamos o quarto da nossa irmã em desalinho. Pensei que iríamos ajudar aquela família tão apegada à matéria, mas Henrico nos convidou a irmos embora. Amigos e amigas, não percam a terceira parte desse belo romance. E para isso, inscrevam-se no canal e acionem o sino das notificações. Até breve.